assentados como os irmãos se encontram, mais reverentemente a palavra do Senhor, leiamos o texto sagrado, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 32 a 34. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Oremos. Bondoso Pai, obrigado pela graça da Tua palavra e pelas verdades que ela contém. Obrigado, Deus, porque de forma alguma Jesus se contaminou com as coisas deste mundo e com as circunstâncias que lutavam contrário a Ele. Que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite e possamos ter esse mesmo Espírito para juntos nos alegrarmos em Ti, Pai. Pois é no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. A palavra do Senhor diz no versículo 32, estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Esses te admiravam e o seguiam tomados de apreensões. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, quando tomou o seu coração e nessa força e direção de Deus caminhava ele para ir a Jerusalém, o texto sagrado diz que ele ia à frente. O termo original diz que ele estava bem à frente dos discípulos. E os discípulos como estavam? Bem marcha lenta. Por que Jesus estava com tanta vontade de chegar em Jerusalém e os discípulos sem nenhuma vontade de chegar em Jerusalém? E aí Jesus chama eles à parte e ainda Jesus diz: olha, vamos para Jerusalém. E quando chegar em Jerusalém, vão entregar o Filho do Homem aos principais sacerdotes e escribas, e eles vão condená-lo à morte, e eles entregarão ele aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Veja, irmãos, Jesus estava falando absolutamente transparente o que sucederia com ele. Mas quem que quer enfrentar um caminho algoz de dor, de sofrimento? Se nós soubéssemos que no dia de amanhã, ao acordar, teríamos grandes problemas pela frente, nós enfrentaríamos os nossos problemas como Jesus, indo à frente, ou como os discípulos, cheio de apreensões. Como Jesus, que sabia o que estava determinado para que acontecesse na vida dele, ou como os apóstolos. Como nós vamos tomar parte nesse negócio, Senhor? O Senhor vai ser preso, o Senhor vai ser açoitado, vão matar. Vocês acham que quando Jesus falou isso para os discípulos, eles pensaram em quem? Quem é que estava junto com ele? Sim, vão fazer contigo. Mas o meu pescoço também está no pacote. Também está no pacote. Como é que está o nosso coração com as coisas que pelas circunstâncias da vida nos cercam? Como que está o nosso coração? Será que temos essa convicção de que as coisas que estão à frente de nós podem verdadeiramente ser algo da vontade de Deus, ainda que sejam moveres de extrema tristeza, de decepções? Parece que quanto mais nós fugimos das decepções do mundo, parece que mais as circunstâncias nos rodeiam e nos pegam. Jesus dá um bom exemplo. Tem alguma coisa que vai doer você? Tem alguma coisa que fere teu coração? Tem alguma coisa que machuca você? Encare. Reaja.
lute, saiba, porque Deus vai revelar para você o que virá pela frente de dificuldade, mas também o grande livramento que virá por isso. Se Jesus não tivesse essa determinação de cumprir a vontade do Pai, se ele não tivesse esse coração, certamente poderia ele estar muito atrás dos discípulos, dizendo: vão à frente vocês, que eu estou aqui. Não, mas a palavra diz que ele ia adiante. Vamos, puxando os outros 12. E por que os outros estavam cheios de apreensões, cheios de medo? Porque sabiam que estava esperando. Gente, eles já tinham fugido de Jerusalém, por quê? Porque eles tentaram matar Jesus e prender. Agora eles estão voltando para o foco. E agora a coisa vai ficar que bom, né? Mas Jesus ainda chama eles à parte, como diz o texto, e diz: vão matar, vão cuspir, vão ofender o Filho do Homem. Mas, ao terceiro dia ele ressuscitará. Lembre-se, filho. Amanhã pode ser um dia difícil, quem sabe hoje à noite, eu não sei o que. Mas, quando nós estamos indo à frente, confiados em Deus, existe um mas na história. Vão fazer tudo o que quiserem com o Filho do Homem. Sabe o que Jesus estava dizendo? O Pai quer que eu me entregue totalmente ao julgamento dos gentios. Para que o quê? Para que eu seja também entregue fielmente ao julgamento do Pai. E o julgamento do Pai qual foi? Ressuscitá-lo. A afirmação de Jesus era: eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vão cuspir, vão me ofender. Mas, ao terceiro dia, eu ressuscitarei. Quem é que poderia fazer isso? A nossa mente vai até verdadeiramente a apreensão. Por isso que os apóstolos estavam: nós vamos morrer se formos para Jerusalém, seremos presos, torturados. Mas Jesus não estava com foco aonde e o que poderia acontecer em Jerusalém. O foco de Jesus estava no mas. Podem fazer comigo o que quiser, mas o Senhor se levantará. Quem tem essa expressão? Jó, quando está vendo a migalha do seu corpo totalmente borbulhar em dores e enfermidades, ele diz: eu sei, eu sei, que um dia, eu sei, que o meu Redentor vive, e um dia ele vai se manifestar. Sabe o que Jó estava dizendo? Ainda que essa enfermidade me destrua na minha carne, eu sei que eu um dia vou estar livre da miséria desse corpo do pecado. O que aconteceu? Leia o texto. Logo depois, Deus começa a inquirir Jó e muda a história daquele homem. Por quê? Porque se temos coisas para enfrentar, estufamos o peito, encaramos as nossas responsabilidades, lutamos pela fé verdadeira e saberemos que existe o mais. Tem coisas difíceis? Tem, mas existe o mais. O mais é o que faz com que nos levantemos e possamos dizer para qualquer um: é difícil, a situação é complicada, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Você veio à casa do Senhor para buscar o Senhor. Louvado seja o nome dele. Você veio à casa do Senhor para buscar este Deus. Quem sabe o seu coração está também cheio de dores, cheio de dificuldades, cheio de apreensão. Mas existe esperança. Se o nosso coração, as nossas vontades estiverem verdadeiramente no Senhor. Esse mas é fruto daquilo que nós não podemos fazer. Este mas é fruto daquilo que Deus pode realizar. E Jesus, quando entregou-se à morte, confiou plenamente que o Pai o livraria daquela ação. Diz a palavra do Senhor em Hebreus: rogando ao Pai para que o seu corpo não visse decomposição, e foi atendido pela sua piedade, pelo seu caminhar justo, pela sua consciência diante de Deus. É isso que nós precisamos trazer diante do Senhor nessa noite. Um coração que verdadeiramente deseje do Senhor. Abra a palavra de Deus no Salmo 86.
é uma súplica nessa oração de Davi. Diz assim o Salmo 86: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e há um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Essa oração de Davi é um bom momento para que nós também possamos trazer este clamor de busca. Cada cadeira aí, você se una, se junte aí, 2, 3, esteja orando pelo seu irmão, esteja trazendo o seu coração na presença de Deus. Isso é um culto onde nós buscamos o Senhor, mas também é um culto onde nós somos conhecidos por Ele. Clame a Deus, interceda uns pelos outros. A palavra do Senhor nos diz assim: porque assim diz o Senhor: cantai com alegria, Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Estava eu entrando na internet e achei esse texto de Jeremias 31. Uma promessa de Deus que Efraim seria restaurado. Esse texto foi usado em 1948 por um pastor lá nos Estados Unidos. O que aconteceu em 1948 com Israel? Aquele povo que estava espalhado por mais de 2000 anos, o Senhor o trouxe de volta para a sua terra. Estavam pelos confins do mundo, e nós sabemos, estão bem enraizados ali. A palavra do Senhor diz que assim aconteceria um dia. E se o Senhor o disse, para alguns
pareceu que esses quase 2000 anos foram muito tempo. Você imagina? Mas para aqueles que esperaram no Senhor, sabiam que um dia eles voltariam para a terra deles. Leio isso porque muitas vezes Deus tem falado coisas profundas nos nossos corações. Tem movido o nosso coração verdadeiramente a uma direção profunda. Passa uma semana, quem sabe um mês, e nós já não lembramos mais das promessas. Não lembramos mais daquilo que o Senhor trouxe e que tanto alento deu nas nossas vidas. Deixamos com que as coisas do dia a dia roubem a esperança de que o Senhor cumpre a sua palavra. Tomamos às vezes 1 ano e 2, e nossos lábios se enchem de reclamação diante de Deus. Eu muitas vezes pego o exemplo de Jesus. A palavra afirma que Jesus, com 12 anos, ele estava lá no templo, discutindo com os doutores da lei, tudo a seu respeito. O que mais poderíamos dizer? Jesus, com 15 anos, já estava excelentemente pronto. Com 20, você imagina a intimidade que ele tinha com Deus? Com 25, então. Mas Deus, no tempo certo, toca o coração de Jesus, e ele vai em sujeição à palavra de Deus, e se submete ao batismo de João, para ser batizado, para que seja feita a justiça de Deus sobre a sua vida. João podia dizer para ele, como falou: eu não sou digno de te batizar. E ele podia estar certo, João, é mesmo, eu vou te batizar então, porque eu sou o cara. Mas quando nós estamos diante do Senhor, ainda que pareça tão longe, as promessas de Deus, elas vão acontecer. Ainda que aquilo que Deus trouxe no nosso coração com tanto alento, parece que cada dia escorrega como areia dos nossos dedos. Saiba de uma coisa: quem prometeu não foi homem, foi o Senhor. Quem trouxe direção nas nossas vidas foi o Senhor. Nosso coração deseja esse Deus? Nosso coração anseia por este Senhor? Diz assim o texto sagrado, Atos 13:16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos,
ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Há algum tempo atrás, por se dizer, há muitos anos atrás, eu na época era pastor lá no Campeche. E quando eu era pastor lá, teve uma irmã uma vez que se levantou, não contra mim, né, mas nem me agrediu, mas ela começou a disseminar no meio da igreja que a palavra de Deus estava sendo pregada de forma errada. E eu disse: como pregando a palavra de forma errada? E aí eu fui falar com a irmã. Se eu era o pastor e eu ensinava a igreja, eu queria saber o que eu estava ensinando de errado. Ela disse: não, é que o pastor fala um monte de texto durante a mensagem. Eu disse: sim, e o que tem? Aí ela disse: isso, falar um monte de texto, isso não quer dizer nada. A gente precisa estar em comunhão com o Espírito e deixar o Espírito falar. Daí eu disse para a irmã: pois é, irmã, abri nesse texto e li isso. Paulo, quando pregava, ele começava lá da lei, ia trazendo todas as coisas, até revelar quem que ele revelou? O Cristo ressuscitado. Se nós pegarmos Pedro pregando em Atos capítulo 2, qual é a dinâmica de Paulo pregando? Anunciar o Cristo. Vós que matastes Cristo, saibam todos que nós somos testemunhas que Deus o fez Senhor e Cristo. E compungindo-se o coração, então exclamaram: irmãos, o que precisamos fazer? E eles então disseram: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado para a remissão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Não foi isso? Então aquela irmã perdeu o chão. Ela perdeu todos os argumentos. Eu olhei no texto e disse: minha filha, então me dê um exemplo bom para pregar a Bíblia, que não seja o exemplo dos apóstolos. E que bênção foi quando o Yuri trouxe o texto. Gente, Timóteo tinha sido discipulado por Paulo. Timóteo andava com Paulo em viagens missionárias. E ali a segunda carta, a última, Paulo está no finalzinho da vida. E ele escreve a carta para Timóteo. E o que ele traz para Timóteo? Meu evangelho. Te exorto a que tu ensine homens idôneos que propaguem esse evangelho. E termina o texto que o próprio Yuri leu. Fiel é essa palavra. Se com ele morremos, com ele reinaremos. Fiel é esta palavra. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Ele é fiel. E embora nós não sejamos fiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Não poderia ele dizer: amado Timóteo, vou deixar um monte de conselhos. Cuidado, preste atenção. A preocupação de Paulo não estava com os opositores da fé, a não ser aqueles que queriam desvirtuar o evangelho, mas oposição humana.
Ele não tinha dificuldade para isso. Paulo sabia, e o próprio texto diz, aprendi a suportar todas as coisas. E o suporte que Paulo está dizendo eram de irmãos que se levantavam contra ele. E ele disse, aprendi a suportar isso por causa do amor que tenho para com quem? Para com a igreja, da qual eu fui constituído por Cristo a ser ministro. Pensarmos diferente, irmãos, isso não faz nenhuma dificuldade para nós. Trago isso porque quisera eu um dia, e um dia eu espero fazer, eu apenas chegar aqui na frente e ler a palavra de Deus, sem precisar explaná-la. Porque essa palavra, ela é poderosa para transformar cada coração que está aqui. Essa palavra, foi ela revelada por Deus, que nos conduziu a verdadeiramente vermos a luz do Evangelho. Foi essa palavra que transformou as nossas vidas. Foi essa palavra que mudou a nossa história. Foi essa palavra que ainda nos alimenta, ainda supre as nossas necessidades, ainda desafia e exorta os nossos corações. Essa mesma palavra. Quando aquela jovem moça questionou na sua plena ignorância, eu levei ela apenas a ver esse texto e disse, olha, Paulo escreve as cartas, você pode ver a carta de Romanos, carta de Coríntios, Efésios, Tessalonicenses, tudo ele se refere aonde? A palavra do Senhor. Assim já foi escrito, assim estava dito. Mas ele aprendeu com quem? Com o mesmo Espírito que tinha Jesus. Jesus, quando se referia, o que ele disse? Não lestes vós nas Escrituras tudo que elas testificam a respeito de mim? Por que não credes? Quando o nosso coração lê a palavra, mas deixa a palavra nos ler, nós somos conhecidos diante do Senhor. Somos muito, muito conhecidos diante do Senhor. Qual foi o grande clamor daquele povo? Versículo 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Rapaz, falar sobre a lei, ele já tinha o careca de ouvir isso, rapaz. Eles iam para a sinagoga para falar o quê? Que Moisés, que nós somos um povo escolhido, que aqui o reino de Deus, que agora, quando vocês voltarem sábado que vem, tragam o quê? Essas mesmas palavras. A palavra de que Cristo é Senhor. A palavra de que Jesus é que nos é suficiente. A palavra de que Jesus sempre vai ser o Senhor das nossas vidas. A palavra que Jesus vai ser sempre o nosso socorro. A palavra que Cristo sempre será glorificado neste lugar. Não temos outro discurso e nem tampouco teríamos outra palavra para pregar, porque todas as coisas convergem em Cristo. E quando Ele é glorificado, o nosso coração está ciente de que glorificamos quem verdadeiramente merece toda a glória, toda a honra e toda a ação.